Olá, olá, engenheira Dalila falando aqui. No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta, tá, de um cliente em que ele me mandou diversas mensagens e falando: Dalila, olha só, eu estou usando sapata tanto por tanto, a abertura para colocar a sapata foi tanto por tanto, usei tanto ferro de tanto, a um comprimento tanto. Eu vou te mostrar hoje os fundamentos e mostrar para você o porquê da importância de um projeto de fundações. Vamos lá? Olha aqui, eu estou aqui no meu computador. Aqui tem duas estruturas, tá? É para a mesma edificação, é para a mesma residência. Olha só. Só para que você entenda, ó, aqui é a locação de vigas baldrame. Danilo, o que é viga baldrame? Respondendo também uma pergunta aí de uma cliente. Danilo, o que são as vigas baldrames, tá? Eu fiz lá, eu não fiz projeto nem nada, mas eu reforcei as vigas baldrame. Mas olha só como funciona uma estrutura, ou seja, a sua edificação, a sua construção, por menor que ela seja. Aqui é a mesma edificação, só que eu fiz uma análise estrutural para o meu cliente, para ele saber que ele pode economizar, mesmo que você tenha feito aí o projeto de estruturas com outro profissional, tá? O porquê isso acontece, Dalila? Porque os profissionais ele tem ali de otimização e análise estrutural e outros não, só operadores de software vão lá, joga as cargas e pronto, e pega aquilo ali e dá para o cliente, tá? Não faz nenhuma análise de otimização. Dalila, o que é essa análise de otimização? Eu vou dar um exemplo aqui bem simples para que você entenda. É o mesmo que eu pegar, tá? E colocar um suporte que aguente aí o peso de uma geladeira. Sendo que você pode colocar um suporte aí que aguente a geladeira em cima dele, e você possa usar outro suporte que também aguente uma geladeira em cima. Só que o outro, ao invés de aguentar só uma geladeira, ele vai aguentar o peso de duas. Por que, Dalila? Porque o carinha não se importou com a otimização. E isso acontece justamente para você que está fazendo aí a tua construção sem nenhum processo, sem nenhum laudo técnico de sondagem e muito menos projeto de estrutura. Agora entenda muito bem como funciona as cargas dentro de uma estrutura. Aqui tem já a carga do nosso reservatório. E como é que funciona? As cargas, ela vem da laje, tá? Aqui não tem a laje, certo? Mas ela começa a partir da laje. Da laje ela é distribuída para as vigas, certo? Das vigas ela é distribuída para os pilares. Dos pilares ela é distribuída, ó, para aqui, ó, para as vigas baldrames. Das vigas baldrame ela é direcionada para o pilar de arranque, e do pilar de arranque para a fundação, ok? Então, essa sapata aqui tem que ser levada em consideração a abertura, né, o tamanho dela, a área de escavação dela e a altura com que ela vai estar dentro da terra. É o solo e é a carga, tá? É o que a carga do teu imóvel aí, da tua estrutura vai suportar. Então a gente precisa levar em consideração. Não é qualquer área, não é qualquer ferragem. A gente tem que bater, tem que sanar, tá? Eliminar essas cargas através de um projeto de estruturas. Agora olha só a diferença de um projeto para o outro. Agora, veja só o que é que acontece, tá? Porque um projeto aqui é mais econômico do que o outro. Aqui, em verde, é a estrutura se comportando como tal. Eu dimensionei os pilares, dimensionei a viga e dimensionei os pilares de arranque e toda a viga baldrame aqui e as sapatas, ok. Mas observe o que acontece de uma para outra. Você está vendo aqui que tem esse vermelho aqui, é a deformação que acontece numa viga. Você tem uma viga e vai colocar toda a parte de carga nela. O que ela vai acontecer? Ela vai, a tendência é ela torcer ou então ela fazer uma curva, certo? E essa curva nada mais é do que uma deformação na nossa peça estrutural. Quando eu falar peça aqui, eu estou falando de viga, de pilares, e estou falando de vigas baldrames, certo? Então, para combater esse esforço aqui, essa deformação, é necessário dimensionar essa peça estrutural. Dimensionar de que forma, Dalila? Colocando nela aqui aço
e colocando ela aqui, o concreto que vai fazer com que vença essa deformação. Então, observe que aqui ela deforma muito, eu botei numa escala gigantesca, e que aqui ela deforma pouca, tá? Então, qual a diferença dela de uma para outra? É exatamente a otimização que eu fiz em um e em outro. E no outro, eu não fiz otimização nenhuma, e no daqui, eu fiz toda a otimização, ok? Agora eu vou te mostrar o que é que tem dentro de um projeto de estruturas. Aqui é um detalhamento da sua fundação e do pilar de arranque, é o que eu entrego para o meu cliente num projeto de fundações, tá? Aqui, ó, eu consigo, conforme aquela deformação, conforme a carga da sua estrutura, tá? Que leva em consideração muitas coisas, tá? Outro vídeo aqui eu falo sobre isso, tá? Então eu falo aqui exatamente a área que o meu cliente precisa escavar. Não só a área, como a altura até o nível da minha viga baldrame, tá? Então, aqui é o meu pilar de arranque, aqui é a minha sapata, tá? Aqui é a minha sapata, então, nesse caso aqui, ó, vai ter uma sapata de 55 por 75, tá? Com 7 barras aí de 6,3 com espaçamento de 8 centímetros, com um comprimento de 95, sendo que eu dobro 16 centímetros de um lado, dobro 16 centímetros do outro, que nada mais é do que aquela curvatura que nós fazemos na malha da nossa sapata. Só que, detalhe, será mesmo que a sua obra é suficiente com uma sapata? Numa outra oportunidade eu vou mostrar para vocês os dois tipos de fundação, as fundações superficiais e as fundações profundas. E o que vai determinar qual tipo de fundação é a carga do teu empreendimento, da tua construção, tá? Do teu imóvel, e o solo. São os pontos decisivos para determinar o tipo de fundação. Então, vamos lá. Aqui é o meu pilar de arranque e aqui é toda a discretização do aço. Eu falo para você qual a quantidade de estribo, os espaçamentos entre o estribo e outro. Eu te falo aqui qual vai ser o tamanho da ferragem, tá? Qual vai ser o tamanho da nossa forma do nosso pilar, qual o tamanho da nossa forma da nossa sapata, certo? Então, vem tudo muito detalhado. Aqui são as fundações, agora eu vou mostrar para você o pilar. É a discretização do pilar, ó. A partir da minha viga baldrame, a gente coloca aqui o nosso pilar. Aí tem um transpasse entre a viga baldrame, entre o pilar de arranque e o pilar. Então, eu mostro exatamente tudo aqui para o meu cliente, tá? Agora vamos ver aqui a viga. Essa aqui é aquela viga, é a viga baldrame, certo? Então, a minha viga baldrame, eu te passo aí todo o detalhamento, o tamanho da forma, tamanho do aço que vai cortar para o estribo, tamanho do aço que vai cortar para poder fazer as nossas armações aí longitudinais. Então, eu dou tudo bem discriminado aqui para o meu cliente, tá? Espero que você tenha entendido como se comporta a estrutura, como as cargas se comportam dentro da tua edificação, do porquê as fundações, talvez a sapata não é ideal para você. Eu tive um caso de um cliente aqui que sofreu muito com relação ao custo, tá? Porque usou sapata, mas acabou que o solo dela deu água, tá? Por quê? Porque ela mora num brejo, todo o terreno dela é um brejo. Então, assim, tem que ter levar em consideração tudo isso que eu te mostrei aqui hoje, tá? Espero que você entenda aí sobre o que é viga baldrame, pilar de arranque, tá? E que esses projetos aqui você vai ter todo o planejamento da sua obra em mãos, bem como saber quanto vai ter que comprar de forma, quanto vai ter que comprar de aço, quanto vai ter que comprar as ferragens para o estribo. Ó, por exemplo, aqui, ó, aqui é a viga, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui, ó, eu vou nessa viga baldrame aqui, ó, eu vou usar uma ferragem, tá? Com bitola de 10. Então você já tem tudo aqui. Quanto você vai precisar comprar, quantos quilos de aço você vai precisar comprar, que usa aí a bitola de 10, tá? Que usa aí a bitola de 12, que usa aí a bitola de 6,3, que é o nosso CA60. Ok? Então vem tudo discriminado, bem como o comprimento dela. Ó. Vou dar um exemplo aqui, ó, dessa aqui, ó. 2 barras de ferro.
tá? Com um comprimento de 3,45 metros da nossa viga baldrame, tendo ela aí bitola de 10, tá? Então, observe que está tudo discriminado. Isso acontece com as vigas baldrame, a nossa fundação, né? Que nesse caso aqui desse cliente foi sapata, tá? Então, vem tudo bem discriminado. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído um pouco para os seus conhecimentos e para que você leve em consideração muito bem na hora de pensar em fazer sua construção sem os projetos de fundação e sem um projeto estrutural.